Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Conheça a cidade brasileira do Japão. Bora lá. Este grupo de estudantes japoneses Ok, uma coisa pessoal, o vídeo já é meio antigo, ok, já tem cerca de 7 anos, mas foi o mais recente que eu encontrei sobre isto, então vai ter que ser assim. Mas bora lá ver. de Tóquio aproveitou um sábado de sol para saborear um tradicional rodízio de churrasco, aprender os passos básicos do samba e conhecer um pouco da história dos brasileiros que vivem no Japão. Eles estão em Oizumi, um pequeno município na província de Guma, cerca de 100 quilômetros Yozumi, ok, é o nome da cidade. ao norte de Tóquio, que ficou conhecida como a cidade brasileira do Yozumi Brazilian Town, ok. Japão. Com pouco mais de 40 mil habitantes, a cidade se tornou um dos principais destinos dos decassegues no início. Olha, mano, tem coisas escritas em português e tudo, mano. Olha aqui, pães, doces, salgados, café expresso, sucos naturais, padaria e lanches. Mano, que top, a sério, isto deve ter mesmo muita influência do Brasil. Deve ser tipo um mini Brasil dentro do Japão, né? Da década de 90, e hoje cerca de 10% da população de Oizumi é brasileira. Mas a líder comunitária Shoko Takano, que mora na cidade há mais de 26 anos, conta que essa proporção, no auge do movimento, chegou a incríveis 16%. 16% de imigrantes brasileiros. Ok, isso é muito, principalmente tendo em conta que o Japão é um país que não aceita muito bem a imigração, existem poucos imigrantes no Japão, pelo menos é isso que eu vejo, já vi muitas coisas sobre isso e é isso que dizem, mas é muito impressionante ter tido tantos imigrantes brasileiros e realmente a cultura do Brasil deve ter feito um impacto enorme nesta cidadezinha, né? E o mais triste, no começo, a população nativa não gostava nada da presença dos forasteiros. Exatamente, foi o que eu disse, né? Normalmente os japoneses não são muito receptivos a coisas do exterior. Claro que isto é uma generalização, é claro que deve haver muitos japoneses que não são assim, mas em geral isso acontece, já ouvi falar muito sobre isso, mas é interessante ver como a cultura brasileira conseguiu entrar dentro do Japão, numa cidade destas, a sério, muito interessante mesmo. Deve ser muito fantástico conhecer um local como este. E houve muita discriminação por causa das diferenças culturais. Depois que passou quase 15 anos, aí sim começou a aparecer. Ok, ela fala muito bem português. Eu não sei, será que ela tem pais portugueses ou algo assim? Pelo nome não, né? Porque ela chama-se Shoko Takano. A parte Não me parece muito brasileiro este nome. positiva dos brasileiros que aí tiveram mais contato com os brasileiros, os japoneses. E eles só começaram a observar que os brasileiros vivem muito unida a família, fazem muitas festas assim de aniversário, né? Isso tudo são coisas que os japoneses se esqueceram. Dá para notar que pouco a pouco os japoneses estão aceitando essa diferença. Muito interessante, mano. Oizumi é a cidade com maior concentração de brasileiros no Japão. E hoje o município se aproveita de toda a estrutura criada pela comunidade para promover o turismo na região. O vice-presidente da Associação de Turismo Local, Shuichi Ono, conta que Oizumi não tem nenhum atrativo turístico a não ser os brasileiros. Uau! Então basicamente os brasileiros tornaram-se a atração turística da cidade. Incrível, mano, incrível. É assim, mas é normal, não é? Porque a cultura brasileira é radicalmente diferente da cultura japonesa. Tipo, as pessoas no Brasil têm tendência a ser muito mais alegres e a viver de forma muito mais extrovertida. E eu acredito que isso até seja uma coisa que muitos japoneses queiram conhecer, né? Então, de certa forma, eu acho que até deve ser algo que chamou a atenção e transformou a cidade numa atração turística, digamos assim, por causa dos estrangeiros, né? De uma cultura diferente, neste caso dos brasileiros. Realmente isso aí é muito interessante. Eu já tinha ouvido falar que na Ásia, principalmente na China, no Japão, na Coreia, existe muito uma cultura de admirar, de certa forma, os ocidentais e as culturas que são muito diferentes. Então, talvez seja também por causa disso que os japoneses acham tão interessante. Mas realmente é muito engraçado ver uma coisa destas. Nunca pensei que houvesse uma cidade assim. E como o Brasil é longe geograficamente, muitos japoneses preferem ir até Oizumi para conhecer um pouco mais do distante país. Pois é, né? A viagem fica mais barata, porque ir do Japão para o Brasil deve ficar muito caro e é muito longe e demora muito tempo, de certeza. Agora, se for assim, já não demora tanto, né? Porque é uma cidade que fica lá no Japão. Muito interessante, mano, a sério, demais. A campanha começou de forma modesta em 2009 e hoje a cidade recebe todo final de semana cerca de 3 ônibus que vêm da capital japonesa, lotados de turistas curiosos por conhecer a cultura e a culinária brasileira.
O Top. estudante de Tóquio, Toshiki Koiwa, disse que ficou surpreso com o que encontrou na cidade. Aqui tem muitos brasileiros, mas também tem japoneses, então tem interação entre brasileiros e japoneses. Por isso eu acho muito interessante. A chegada dos Muito turistas interessante japoneses mesmo. fez com que os próprios brasileiros mudassem o comportamento. Segundo o músico e promotor de eventos Paulo Hirano, a comunidade hoje tem mais orgulho das suas raízes. A cidade está contando muito com esse crescimento dos pontos brasileiros, né? Uma aceitação do público que visita a cidade, né? Eu acho que a cidade ganhou muito só com isso também, né? E foi pensando justamente em divulgar um pouco mais a cultura brasileira e também a história dos imigrantes japoneses e dos decassegues que o empresário Marco Antônio Miyazaki resolveu investir num espaço cultural. O Izumi tem esse título de Brazilian Town, mas na verdade as pessoas vêm fazer a refeição, fazer as compras e depois termina nisso. Mano, eu gostava muito de visitar este local porque, tipo, deve ser bacana poder falar português no Japão e as pessoas entenderem. Deve ser incrível. A sério, muito, muito interessante mesmo. Eu gostava muito de visitar. Fantástico. Realmente, isto aqui é incrível também porque isto junta duas culturas que eu gosto muito, que é a cultura japonesa e a cultura brasileira. A sério, este local deve ser mesmo incrível. Gostava muito de visitar. Então nós sentimos falta de um pouco mais do aspecto cultural. E finalmente a gente poderia realizar esse projeto agora, realizar esse projeto, que é o Rio Talk Café, onde você pode descer a comida em Izumi, você pode também ler um livro, você pode ver uma exposição, no caso da imigração, e completar um pouco mais esse passeio. Andar pelas ruas de Oizumi é realmente fazer um pequeno Padaria. passeio pelo Brasil. E é o brasileiro com seu jeito Eu não digo, mano, é um mini Brasil isto aqui. É um mini Brasil asiático, versão da Ásia. divertir Né? o verdadeiro protagonista da transformação desta cidade. Everton Tovassi, de Oizumi, no Japão, para a BBC Brasil. Tokyo é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É uma zona da Amazónia onde se fala japonês. Eu fiquei tipo, mano, que crossover estranho é este? Japoneses na Amazónia, que coisa interessante de trazer aqui. E por isso é isso que eu vou fazer agora. Vou trazer aqui japoneses na Amazónia. Chegamos aqui em 22 de setembro de 29. Com 2 1929. anos de idade, bebê ainda. Não tinha nada mesmo, era mata. E me criei no meio da mata. Verdade. Mas a gente veio para Tomé Açu, no interior do Pará, contar a história de como um grupo de japoneses veio parar na Amazônia. Eles não só vieram para a Amazônia, como criaram um sistema de plantio que recupera solos esgotados e ao mesmo tempo gera alimentos o ano todo. Uma técnica capaz de transformar grandes áreas desmatadas em exuberantes agroflorestas e que fez de Tomé Açu um exemplo para quem busca alternativas à destruição da Amazônia. Ok, eu tenho que saber a história destas pessoas. A sério. Olha, por falar nisso, já ficou aqui uma imagem em preto e branco, portanto eu suponho que vão falar agora da história deste lugar e porque é que japoneses foram viver para o meio da Amazónia. Uma daquelas coisas estranhas do mundo. Mas bora lá ver. Nos anos 1920, quando as famílias japonesas começaram a chegar aqui, a ideia era que elas ficassem alguns anos, juntassem um dinheiro e depois voltassem para o Japão. Só que isso não aconteceu com uma boa parte daquelas pessoas. Elas ficaram aqui até o fim e morreram no Pará. Essa é a história de uma comunidade que fincou raízes nesse pedaço da Amazônia. Ok. O Japão, você sabe que é um país pequeno em relação ao Brasil, né? Pequeno. Então não tinha uma perspectiva de adquirir alguma coisa futura. Então meus pais resolveram vir para o Brasil, porque o Brasil tem uma terra muito grande. Aos 96 anos de idade, Hajime Yamada é a última pessoa viva a integrar a primeira leva de japoneses que aportou em Tomé Açu, em 1929. Porque a gente morava numa barraca, né? Madeira, casa de madeira, coberta de cavaco, piso de chão. Só tinha sozinho onde tinha quarto. Mas pobre mesmo. Sempre foi pobre. Como que foi que essa onça apareceu aqui?
Agora, Mano, uma onça, isso não é perigoso? Eu acho que é, de certeza que é. Eu não sei, aqui em Portugal não há onças, portanto não sei muito bem. porque aqui atrás era mata. Mas é muito grande, né? Assustador. O senhor tinha medo? Não, não temia. Tremia. Aos poucos, as famílias japonesas que chegavam foram mudando a cara daquele pedaço da Amazônia e deixaram em Tomé Açu várias marcas visíveis até hoje. Os japoneses prosperaram em Tomé Açu e construíram os principais edifícios do município, o que incluía este aqui, onde funcionou um hospital nos anos 50. Mas houve percalços nesse trajeto. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Durante a Ah, pois é, Segunda Guerra Mundial, mano. Pois o Japão estava do lado do eixo e o Brasil entrou do lado dos aliados, não é? Complicado, mano. Não sei como é que isto vai afetar os japoneses que vivem ali, mas tenho a certeza que vai haver problemas. Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil declarou guerra aos países do eixo, como o Japão, os japoneses foram considerados inimigos do Estado e passaram a ser vigiados de perto aqui por Aí, man, inimigos do Estado. autoridades brasileiras. Os mais velhos chegam a dizer que moravam numa espécie de campo de concentração naquela época. Os japoneses não tinham liberdade de se juntar 3 pessoas. Se a polícia encontrasse 3 pessoas conversando, preso. Porra, mano, o quê? Mano, isso é tipo uma coisa ultra-ditatorial. Eu acho que nem as maiores ditaduras do mundo fazem uma coisa dessas, mano. 3 pessoas juntas, só por causa de estarem juntas, iam logo presas. Aí é bem, mano, isto é uma coisa mesmo... Não percebo. E cheirou xadrez. Não tinha liberdade. Sofri muito, espiritualmente, né? O fim da guerra teve um sabor agridoce para o Hajime Yamada. Se por um lado ele ficou aliviado com o fim dos controles sobre a comunidade, por outro, ele soube que a cidade natal dele tinha sido destruída por uma bomba atômica dos Estados Unidos. Pois é. Eu sou de Hiroshima, nasci em Hiroshima. Mano, pois é. Bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki. E este homem é de Hiroshima, mano, ainda por cima. Imagina como é que ele ficou quando descobriu o que aconteceu à sua cidade. Triste. A bomba atômica deixou muita gente doido. Queimou tudo, quase. Quando a bomba explodia, queimava a pele da gente, tudo. Eu acho que eu estivesse lá e tinha morrido também. Aí eu dei graças a Deus ter vindo para cá, para o Brasil. Se não tivesse... Pois é, mano, se ele não tivesse ido para o Brasil, talvez tivesse morrido na explosão. Na explosão atómica, não é? Mano, que cena. Se eu tivesse vindo lá, ou tivesse ficado no Japão, eu acho que nem existia mais. Foi horrível mesmo. O Japão, arrasado pela Segunda Guerra, se reconstruiu e, em poucas décadas, virou um dos países mais industrializados e ricos do mundo. Uma situação bem diferente da que tinha propiciado décadas antes a vinda de cerca de 160 mil japoneses para o Brasil, na maior onda migratória da história do Japão. O Japão passava por uma grande recessão, então o governador entrou em contato com o embaixador do Japão na época, morava no Rio de Janeiro, pleiteando a imigração para o Pará, justamente para virem ajudar, principalmente nessa questão de desenvolvimento agrícola. Cada família recebeu um terreno, ou seja, 25 hectares, que para plantio de verduras, arroz, feijão, fumo e o cacau. Com certeza ali encontraram uma vegetação muito densa, árvores de grande porte, e ali eles começaram a fazer o processo de corte, derrubada dessas árvores e tudo mais, fazer o processo de limpeza para enfim poderem construir lá as suas casas. Quando os japoneses chegaram aqui, eles enfrentaram várias dificuldades, uma delas a malária. Mas teve uma coisa que deixou eles à vontade. Pois é, a zona da Amazônia tem muitas doenças complicadas, não é? Acho que a malária é só uma delas, não é? Oferta de madeira. Eles já sabiam lidar com madeira e usaram as árvores daqui
para construir casas tradicionais japonesas com as técnicas que eles trouxeram de lá, na qual não se usa nenhum prego nem parafuso, apenas encaixes. Já ouvi falar disto, isto é muito famoso, mano. E aí eles constroem casas sem pregos nem parafusos, é uma coisa muito interessante. Mano, e casas dessas, casas tradicionais japonesas no meio da Amazónia, é uma coisa que eu nunca pensei que existiria. A sério, isto é um crossover muito estranho. Que junção esquisita de coisas, nunca pensei. Mas é super fascinante. A partir dos anos 60, a comunidade viveu seu apogeu graças ao cultivo de pimenta do reino. Naquela época, o tempero estava com preços altos no exterior e várias famílias japonesas se dedicaram à atividade. Até que, na década de 70, uma praga chamada fusariose dizimou as plantações e encerrou o ciclo de prosperidade. Os produtores aqui ficaram aí uma necessidade muito grande, né? Não tinham fonte de renda, então até então começaram a procurar novas alternativas. Pois. Um conceito central do budismo é a impermanência. Nada dura para sempre. Desde que a era da pimenta do reino acabou, o templo budista de Tomé Açu quase nunca mais encheu. O budismo foi perdendo força entre as novas gerações, e a crise fez muitas pessoas migrarem para o Japão. Várias famílias de Tomé Açu ficaram divididas entre os dois países. Mano, ainda por cima são países super distantes. O Japão e o Brasil são super longe um do outro. É complicado. Porque se uma parte da família vive no Brasil e outra parte vive no Japão, pá, é muito difícil fazer viagens regulares de um lado para o outro para as pessoas comunicarem, não é? Para as pessoas se encontrarem e conviverem. Não dá para fazer isso, não é? Muito difícil. Eu suponho que as viagens devem ser bastante caras também. Tamó Mineshita foi um dos que tentaram a sorte na terra dos antepassados. Mas a saudade bateu e Tamó decidiu voltar a Tomé Açu para ajudar o pai com o trabalho na fazenda. Aí no começo é meio difícil. Eles construíram estradas e com isso, grande parte daquela floresta original foi destruída. Mas hoje eles estão fazendo o caminho inverso. Eles estão usando técnicas milenares japonesas e práticas que eles aprenderam observando os ribeirinhos para produzir alimentos enquanto reflorestam aquelas áreas. Nascido no Japão, Michinori Konagano se mudou com a família para o Brasil quando tinha 2 anos. Meu pai construiu com minha mãe pequena a casa e também pequeno plantio de pimenta. Então a gente já entramos nessa casinha para a gente começar a produzir pimenta, hortaliça, criação de galinhas, sim, criação de porco. Mas a família de Michinori seria golpeada pela praga que destruiu os pimentais nos anos 70. Até que um dos dirigentes da cooperativa dos agricultores japoneses sugeriu uma saída. Ele orientou assim, olhe a natureza, aprenda com a natureza. Ele viu ribeirinho produzindo com harmonia toda a fruteira ao redor da casa, consumindo durante 12 meses a vida saudável, né? Não tinha tanto recurso financeiro, mas a vida saudável. Observando a natureza e os ribeirinhos, os japoneses começaram a testar um outro sistema de plantio que se espelhava na floresta e privilegiava a diversidade de espécies. Um sistema que também incorporava técnicas e conceitos herdados dos ancestrais japoneses. Existe assim palavra chamada motanai. O que é motanai? É desperdício, que nunca despedição. Então esse aí já veio herdando, né? Mano, que coisa interessante. Isto é muito interessante mesmo. Ou seja, basicamente no início desmataram as coisas para poder construir casas e assim, e estradas e para cultivar várias culturas, imagino eu. E agora estão no caminho inverso, mano. Estão a voltar outra vez a reflorestar. Mano, isso é incrível. É mesmo muito, muito interessante. Lá do Japão para cá. Tô vendo que você está abrindo aqui o cacau e já jogando as cascas aqui. Por que você está fazendo isso aqui? A gente deixa a casca aqui no campo mesmo, porque vira novamente adubo, né? Virou adubo pro próprio pé. Nesse método agrícola, não existe o conceito de plantas daninhas. Todas as espécies desempenham algum papel no sistema. Agrotóxicos e fertilizantes químicos jamais são usados, e até mesmo insetos são bem-vindos. Michinori,
tem um monte de formiga aqui nesse pé de pitaia. Como que vocês encaram os insetos no sistema de vocês? Todo inseto que o pessoal chama praga, né? Praga tem uma função, tá? Esse inseto vai e vem, ele está controlando insetos também, né? E também tem questão do polinizações também. Ele tem uma funcionalidade para fazer polinização de várias espécies. Então vocês não eliminam essas formigas? Não. Isso aí deixa naturalmente aqui dentro. Então a natureza dá um equilíbrio aqui dentro. A propriedade de Michinori tem 230 hectares de área cultivada. É uma das várias fazendas geridas por famílias japonesas em Tomé-Açu que aderiram aos sistemas agroflorestais. Com a mudança na paisagem, muitos bichos voltaram a aparecer. Nós temos cupuaçu, cacau, açaí, pimenta do reino e também várias espécies florestais. Tá? Produzimos 12 meses do ano. Então está riquíssimo de animais aqui dentro. Tem preguiça, tem raposa, tem preguiça reais, que já está até extinção, né? Nós temos aqui na floresta, ninguém caça aqui, só preservam. Tem tatu, paca, gambá, tem muito. Mano, isso é incrível mesmo. A sério, arranjaram uma forma de conseguir cultivar as suas coisas e manter a floresta ao mesmo tempo. Isto é genial, a sério. Que vídeo interessante. Nunca pensei que ia ver um vídeo tão interessante como este. Espero que vocês estejam a gostar também. Muito assim, né, gaviões durante o dia, à noite coruja. A linha separa a agrofloresta de Michinori da fazenda vizinha. 15 anos atrás, toda essa área era uma grande pastagem degradada. Quando o senhor começou a trabalhar nessa área, como que ela era? Era tipo assim uma área degradada, porque nós estamos aqui ao lado esquerdo da gente, né, enxergando aqui, propriedade já totalmente aberta, era cultivo de pimenta no passado, era uma área assim já abandonada. E só em 15 anos vocês conseguiram fazer com que ela ficasse desse jeito, assim, com aspecto de floresta fechada. Sim. Tudo foi escolha de variedade de espécies também. Hoje o cacau é o carro-chefe da produção de Michinori e de várias outras famílias vizinhas. Um cacau de alta qualidade e que passa alguns dias em processo de fermentação e secagem antes de ser exportado. Eu imagino o privilégio deve ser sentir esse cheiro, né, da fermentação do cacau, né, bem forte, bem gostoso, né? Dá para saber a qualidade já pelo cheiro, né? Essa amêndoa, boa parte dessa amêndoa de qualidade primeira, qualidade 1, exportado via cooperativa para o Japão, uma empresa chocolateira. É difícil imaginar que os mesmos agricultores que criaram esses canteiros abundantes ajudaram a destruir a floresta no passado. Hoje eu sinto assim culpado ter derrubado, queimado, né, com um palito, um fósforo. Incendiamos toda a floresta, né? Então queimamos, viramos cinza. Aquela matéria orgânica virou toda cinza. E a degradação foi muito grande naquela época. Agora, Michinori se dedica a dividir com outros agricultores do Brasil e outros países o que ele aprendeu. Eu vejo assim, imensidão de gente necessitando, né? Precisamos alimentar essas populações. Então, por que não passar esse conhecimento para todo mundo, né? Independente de colônia japonesa. Esse é o meu pensamento particular. Eu sinto, né? Eu tenho esse olho puxado, mas eu sinto mais brasileiro do que japonês. Mais do que o olho, o que distingue Michinori é seu olhar. Um olhar para a floresta que absorve saberes ancestrais japoneses e ribeirinhos e que vislumbra um futuro para a Amazônia ancorado no passado. Muito interessante, mano. Que vídeo incrível. Mano, a sério, que vídeo incrível. Boas, pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado O que os japoneses pensam sobre o Brasil. Nós, estudantes de japonês, temos muita curiosidade sobre o Japão e boa parte dos nossos estudos também envolvem saber mais sobre o país e sua cultura. Entretanto, o que será que eles pensam sobre o nosso país? Oi, eu sou o Kyo e dessa vez eu escutei a resposta dos japoneses para a seguinte pergunta: Brasil no koto o Nihonjin wa dou omoimasu ka? O que os japoneses pensam sobre o Brasil? Vamos ver a resposta deles?
Bem, eu suponho que ele fale muito bem japonês. Eu não tenho a certeza porque, como vocês devem imaginar, eu não falo japonês. Apesar de que é uma das línguas que eu gostava de saber, mas infelizmente não sei. Talvez um dia eu saiba, mas hoje em dia ainda não é esse dia. Ok, bora lá ver. Acho que provavelmente não há muitos japoneses que sabem a fundo sobre o Brasil. É o país em que as mulheres no carnaval se vestem e dançam com umas roupas bem chamativas, não é? É uma imagem assim. No Brasil há muitos descendentes de japoneses. Abre aspas, é um país que as mulheres no carnaval se vestem e dançam com umas roupas bem chamativas, né? No entanto, como no Brasil há muitos descendentes de É japoneses. sim, é verdade que esse é um dos grandes estereótipos do Brasil, ok? Isso é verdade. Principalmente na cultura popular, na cultura pop, quando em alguma série ou alguma animação, algum filme, se fala sobre o Brasil, geralmente aparecem aquelas imagens do Rio de Janeiro com basicamente mulheres a dançar no carnaval. Esse tipo de coisas é muito clássica do Brasil, eu acho que toda a gente concorda comigo nesse ponto, e é verdade que isso é um estereótipo. Obviamente o Brasil não é isso, não é apenas isso, mas esse é um grande estereótipo que fica, não é? E é o que é, mano. É assim, todos os países têm os seus estereótipos. Infelizmente é uma coisa que é como é, não há muito a fazer. Talvez sintam mais afinidade, caso tenham oportunidade. Samba, café, cultivo de soja próspero. Essas coisas são bem famosas, né? Quando olhamos para o mapa, dizemos coisas como: o país do outro lado do Japão é o Brasil. Eu suponho que sim, eu suponho que o Japão está mais ou menos ao contrário do Brasil, digamos assim, tipo, no globo terrestre, não é? É óbvio que isto não é bem assim, mas tipo, basicamente está quase no lado oposto. Lado como quem diz, não é? Porque a Terra não tem lados, é uma esfera, mas vocês perceberam. Em um dia, cerca de 4 banhos. Há muitas pessoas que tomam. Pois é, mano, essa também é uma fama que o Brasil tem muito, não é? Que as pessoas tomam muito banho. É assim, aqui em Portugal eu acho que o normal para a maioria das pessoas é um banho por dia, normalmente. Mas isso também tem a ver com o clima, porque no Brasil geralmente está muito mais calor do que em Portugal ou no Japão, por exemplo. Logo, as pessoas tomam mais banhos. É normal, porque as pessoas suam mais também e está muito calor e até sabe bem tomar banho. Ou seja, aqui em Portugal também eu costumo tomar muito mais banho no verão do que no inverno, porque no inverno está muito frio e, tipo, mano, não é bom tomar banho quando está muito frio. A não ser que esteja mesmo muito frio e vocês queiram, tipo, descongelar. Nesse caso, talvez. Mas, tipo, aqui o normal é mais ou menos um banho por dia. Eu não sei como é no Japão, mas aqui costuma ser assim. ブラジルから連想すること、サッカー、強国、日本からの移 País forte no 民、 futebol. リオのカーニバル。日本とブラジルの関係がなんでそう Canibaro, é assim que dizem carnaval, Canibaro. Interessante, bonito. O japonês é uma língua muito engraçada. こんなに深いのかなと思って調べたんですけど、1908年に最初日本人がブラジルへ移民として住んでいて、 Em 1908, os primeiros japoneses foram para o Brasil. E Morar apesar da como resposta ter imigrantes. sido curta, ele também mostrou uma tabela sobre a Copa do Mundo que vou disponibilizar aqui para vocês verem. Bom, good bem. Aqui ele tentou dizer tudo bem e apesar de ter errado, agradeci a intenção. Sekyuki, kori ga yume, saka ya Brazilian Jiu-Jitsu ga hijou... Jiu-Jitsu, pois é, mano, o Jiu-Jitsu é conhecido, é verdade, mano, é verdade. É uma coisa que aqui em Portugal eu acho que pouca gente sabe, mas é verdade, mano, o Jiu-Jitsu é uma coisa brasileira, não é? Eu não sei se surgiu 100% no Brasil ou se chegou ao Brasil e ficou e mudou, digamos assim, os brasileiros adaptaram. Eu não sei sinceramente, se vocês souberem digam aí, mas eu sei que o Jiu-Jitsu é muito famoso por ser uma coisa brasileira, apesar do nome não ser muito brasileiro, não é? Se vocês pensarem, Jiu-Jitsu não é uma coisa, não é um nome que soa muito brasileiro, mas enfim, não sei porquê também, não faço ideia. に強く、女性が非常に美しい、皆さん陽気で家族を大切にする、
Valorizam as suas famílias. O jiu-jitsu brasileiro são extremamente fortes. É cheio de gente, no caso dos brasileiros, que tratam suas famílias com muita alegria e carinho. Saka, Amazon netaiurin Rio no Carnival. Sim, a floresta da Amazónia também é uma das coisas que as pessoas mais conhecem. Aliás, eu quando penso no Brasil, normalmente penso no Rio de Janeiro e na Amazónia. E aliás, eu gostava muito de visitar a Amazónia. Não sei porquê, sempre foi das regiões do mundo que eu tive mais interesse de visitar. Mas infelizmente não tenho dinheiro para isso agora. Mas um dia eu vou lá. Nikkei Nihonjin tomodachi imasu. Youki na hito tachi. Chikyū no uragawa nado desu. A floresta tropical do Amazonas, pessoas alegres e o outro lado da terra, etc. Podemos ver através dessas respostas que os japoneses, no geral, têm um conhecimento muito raso sobre o Brasil. Isso também se dá ao fato de que a mídia japonesa acaba sempre mostrando as mesmas coisas sobre o Brasil. Sim, isso faz sentido, mas eu acho que o Brasil nem está muito mal, sinceramente. Eu acho que se for no caso de Portugal vai ser muito pior. É verdade, acreditem em mim, é verdade. Mas as pessoas, quando alguém fala de Portugal no estrangeiro, as únicas coisas que as pessoas costumam conhecer é o Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa de futebol, e é mais ou menos por aí, mano. É mais ou menos, é tudo a ver com futebol, basicamente. Ah, e pastéis de nata também. Os pastéis de nata também estão muito famosos hoje em dia. Amazônia, futebol, Carnaval do Rio, mas está tudo bem. A nossa mídia também só mostra Tóquio, tecnologia e desastres naturais. É, exato, é o que eu digo. Em todos os países é assim. Em todos os países há estereótipos. É assim, os países são estereotipados por outros países. Isso acontece. É mais ou menos normal, ok? Eu sei que isso talvez não seja muito bom, mas é o que é, mano. É normal. Isso acontece em qualquer país. Qualquer país tem um estereótipo. É assim que funciona. É o mundo em que nós vivemos. São apenas coisas que chamam a atenção e que são diferentes do que estamos acostumados. É claro que essa visão é de uma pessoa que não tem tanto contato com brasileiros e de pessoas que também não têm o mesmo interesse que nós, estudantes da língua japonesa, temos por eles. Sabemos mais porque pesquisamos bastante e vamos atrás. E provavelmente deve haver vários japoneses que fazem o mesmo, basta encontrá-los. Mas e aí? O que você achou desse vídeo e a resposta deles? É o que você imaginava? Comenta aí e já deixa aquela curtida. E se você já é um aluno do programa Japonês Online, muito obrigado por acompanhar no YouTube Mano, também. muito interessante. Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Desta vez eu estou aqui mais uma vez com o Game Steel TM e hoje eu resolvi ver aqui uma comparação militar entre o Brasil e o Japão. Do Brasil Gráficos novamente. E hoje estamos aqui para fazer mais uma comparação militar. Hoje faríamos uma comparação bem pedida desde o começo das comparações, que é Brasil contra Japão. Foi sempre bem pedida e teve vários comentários. E nas últimas comparações aí teve mais gente pedindo de novo. Pois, deve ser uma comparação bastante boa isto. Começando com os aspectos de maior extensão, começando com o PIB. O PIB do Brasil é de cerca de 3,1 trilhões de dólares. O PIB do Japão é de cerca de 4,8 trilhões de dólares. E o Japão está à frente. O Brasil possui cerca de 206 milhões de habitantes. O Japão possui cerca de 126 milhões de habitantes. O Japão tem menos pessoas, né? O Brasil né? possui 330 mil militares ativos. As Forças Armadas do Japão possuem 250 mil militares ativos. As Forças Armadas do Brasil possuem 1.800.000 militares na reserva. As Forças Armadas do Japão possuem 58 mil militares na reserva. Isto é normal, não é? Tipo, é aquela coisa que o Brasil tem um tamanho muito maior, afinal. Mesmo o Japão tendo muita gente, o Japão não deixa de ser um país até pequeno em termos de área. O Japão é grande. Comparado ao Brasil, sim. Sim. É um país mais pequeno. Sim, o Japão não é assim um país muito grande em território, só que tem muita gente. Mas, atrás, alguns segundos atrás, tinha mostrado lá o número de habitantes do Brasil, o número de habitantes do Japão, e notava-se que o Japão tinha mais habitantes, não, o Brasil tinha mais habitantes, só que o Japão tinha mais combatentes, mais tropas do que o Brasil. Sim, pois é. Espera aí, deixa eu ver aqui atrás. Deixa eu ver aqui onde é que mostra, que eu também vi isso, espera aí. Foi atrás. Forças Armadas do Japão. Espera aí. Aqui, isto Foi aqui... por aí, exato. O Brasil tem 206 milhões de habitantes e o Japão tinha 126 mil.
As Forças Armadas do Brasil possuem 330 mil militares ativos. E o Brasil tem mais militares ativos e também tem mais na reserva. Sim. Do Brasil possui 1 Só tem 58 mil o Japão. Sim. Exato. O Japão tem menos. O Japão possui 58 mil militares na reserva. Sim, mas isso é normal, porque é aquela coisa, imagina, apesar de a população não ser muito diferente, tipo, eles têm quase o mesmo número, o Japão tem um bocadinho menos, mas é quase o mesmo, mas o Japão tem muito menos território, e o território é que é preciso defender, não é? Tipo, o Brasil tem a Amazónia, tem umas extensões enormes, que apesar de não haver lá muita gente, é preciso defender também, e então é normal que tenha um pouco mais de soldados, e mais militares na reserva também. Uma coisa que eu não sei é se no Japão o exército é obrigatório. Pois não sei. Sei que no Brasil é. No Brasil, quando chegam os 10 anos, é obrigatório ir no Japão não sei. ao exército. No Japão não sei. Pois também tem a ver com isso, não é? Também tem a ver com isso. Porque aposto que se no Brasil não fosse obrigatório, muita da gente não ia. Pois talvez. Também acho. Não sei. Pessoal, se vocês souberem, digam aí. As Forças Armadas do Brasil possuem um orçamento de 24,5 bilhões de dólares. 24,5 bilhões. As Armadas do Japão possuem um orçamento de 43,8 bilhões. O Japão tem mais orçamento. As Forças Armadas do Brasil possuem um total de 697 aeronaves. Nossos caças principais são os F-5 modernizados com 57 unidades e os caças A1AMX com 53 unidades. As Forças Armadas do Brasil possuem um total de 230 helicópteros, sendo 12 helicópteros de ataque pesado. Os nossos helicópteros de ataque pesado são os H-2 Sabre com 12 unidades. Todas essas aeronaves já foram bastante destacadas aqui no canal e em outros vídeos. As Forças Armadas do Japão possuem um total de 1.594 aeronaves. O Japão também investe muito nas aeronaves. Nas aeronaves, com 62 unidades. Trata-se de um caça de origem japonesa, inspirado no F-16 americano. Faz uma velocidade máxima de 2.124 km por hora e pode levar um canhão de 20 mm, diversas bombas, foguetes e mísseis. As Forças Armadas do Japão possuem um total de 659 helicópteros, sendo 119 helicópteros de ataque. O principal helicóptero de ataque do Japão é o Kawasaki OH-1, o helicóptero de origem japonesa, que faz uma velocidade máxima de 268 km por hora. 268 km por hora para um helicóptero é muito. Exato, para um helicóptero é bastante até. Sendo a parte de marinha, segundo a Global Firepower, a Marinha do Brasil possui um total de 110 navios. O nosso antigo porta-aviões foi desativado esse ano. Possui uns 5 submarinos e mais 5 em construção, dentre eles o primeiro submarino nuclear brasileiro. Mais uma coisa, pessoal, este vídeo também já tem 3 anos, então pode ser que algumas coisas não estejam muito atualizadas, né? Porque eu já ouvi falar que o Brasil comprou vários equipamentos novos e é possível que o Japão também tenha comprado, por isso não dá para termos assim bem mesmo aquela certeza mesmo, mas dá para perceber mais ou menos dá para perceber mais ou menos a comparação. A comparação, exato. Sim, também não deve ter mudado assim tanto, né? Em 3 anos. É capaz de ter mudado alguma coisa, mas não muito. 9 fragatas, nenhum destroyer e 4 corvetas. Segundo a Global Firepower, a Marinha do Japão possui 131 navios totais. 131. 4 navios aeródromos, 17 submarinos, nenhuma fragata, 42 destroyers e 6 corvetas. Também não nos podemos esquecer que o Japão... Opa, espera aí que eu puxei aqui para trás. Mas é o que eu estava a dizer, não nos podemos esquecer que o Japão é um arquipélago, né? São ilhas. Ou seja, por serem ilhas também tem aquela coisa de ter que defender mais e apostar mais na marinha do que, exatamente, do que o Brasil. O Brasil, como é um país tipo no continente, não precisa... Mas mesmo assim a comparação entre o Brasil e o Japão... Mesmo assim a marinha não está muito diferente. A marinha não está muito diferente, exato. Tinha reparado nisso. Exatamente. Acho que estávamos aonde? Estávamos mais ou menos aqui, não sei. Aqui. Não, já tínhamos passado. Aqui. Opa. Já estamos aí. Navios aeródromos, 17 submarinos, nenhuma fragata, 42 destroyers e 6 corvetas. As Forças Armadas do Brasil possuem um total de 486 tanques. Os carros de combate principais do Brasil são os Leopard 1A5, com 250 unidades. São equipados com canhão de 105 mm, com capacidade para 55 munições. Sua blindagem é de aço, com espessuras entre 10 e 70 mm. 700 tanques. O Japão possui um total de 700 tanques. O tanque principal do exército do Japão é o Type 10, um tanque de origem japonesa equipado com um canhão de 120 mm. Olha, o tanque é de origem japonesa. Automático. Sua blindagem foi fabricado de aço e proteção de cerâmica. O fuzil principal do exército brasileiro é o FN-FAL, calibre 7.62, sendo substituído pelo Imbel IA-2. O fuzil principal do exército do Japão é o Type 89, calibre 5.56,
Vale lembrar que desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Constituição do Japão o proíbe de atacar outros países. Por isso, eles possuem forças chamadas de Forças de Autodefesa do Japão, destinadas apenas para a defesa do seu território. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever caso não seja inscrito. Então, muito obrigado a você que assistiu. E até a próxima. Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Japoneses que odeiam brasileiros. Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre japoneses que não gostam de brasileiros, japoneses que odeiam brasileiros. E eu quero amenizar um pouquinho dizendo que tem pessoas assim no Brasil, tem pessoas assim na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, tem gente assim em qualquer lugar do mundo. E eu espero que eu tenha amenizado e que você tenha entendido que tem pessoas desse jeito em qualquer lugar do mundo, independente da nacionalidade, tá bom? Eu espero que eu tenha amenizado de verdade. Sim, isso é verdade. Realmente há pessoas que odeiam outras pessoas de outros países ou de outras culturas só porque sim. Isso aí existe em qualquer país, na verdade. É triste, mas é real. Nesse vídeo eu quero quebrar algumas estigmas, porque tem muita gente que acha que japonês não mistura com brasileiro, que japonês é isso, que japonês é aquilo. Alguns são, mas alguns não são. A quem que morou no Japão, quem é que mora no Japão, que não tem na fábrica onde o cara trabalha, ou no local que o cara trabalha, um japonês que não gosta de brasileiro? Tem, porque talvez esse cara tenha tido uma experiência ruim com brasileiro ou com brasileiros. Porque imagina você, as experiências ruins, cara, são as experiências que marcam a gente muito mais. Você viaja para algum lugar, você tem 3, 4 dias sensacionais na sua viagem. No último dia da sua viagem, uma merda acontece, estraga a sua viagem. Nossa, cara. Passa um ano, passa 2, você vai se lembrar só da parte ruim da viagem. Pô, a gente viajou para Carapicuíba. É verdade, isso é verdade. Normalmente, isso até é uma característica do próprio ser humano em geral. Nós mais facilmente nos lembramos das coisas más do que das coisas boas. É verdade, nós funcionamos assim. A maior parte das pessoas do mundo são assim. Ou seja, quando acontece alguma coisa boa, nós ficamos felizes, mas é uma coisa que passa com o tempo. Agora, quando acontece uma coisa muito má, muito terrível, dificilmente nós nos vamos esquecer. É muito complicado uma pessoa esquecer-se de uma má experiência. Isso é assim mesmo. E aquela merda sem sensata aconteceu. Porque, sei lá, talvez tragédia é uma coisa que marca a gente. Pois eu vou contar nesse vídeo aqui algumas experiências ruins que eu tive aqui no Japão com os japoneses. Eu não vou mencionar os caras das fábricas, porque assim, é meio que esperado ter sempre um japonês que não gosta de brasileiro na fábrica. Pessoas fora do ambiente da fábrica que eu já tive aqui no Japão, situações que eu me surpreendi porque eu estava pagando pelo serviço. Eu já tive situações assim em restaurantes. Mano, aí é pior ainda. Aí é pior, porque quando nós estamos a pagar por uma coisa, nós esperamos o máximo respeito possível, não é, mano? Quer dizer, então, estamos a pagar para ser maltratados? Isso aí é mesmo muito complicado. Isso aí é muito pior do que ser maltratado noutra situação qualquer. E a última que me aconteceu foi num dentista. Eu não dou sorte com os dentistas aqui no Japão. Eu já falei para vocês isso antes. Vou repetir, eu não dou sorte com dentista aqui no Japão. Todos os dentistas que eu vou, cara, ou os caras são ruins demais, ou os caras são enrolados demais. O último dentista que eu fui, eu tô com um problema no dente aqui, cara, e o cara me pegou o dente, cara, ele grudou um dente um no outro. Aí eu falei pra ele, ó, o dente tá grudado, eu não consigo passar o fio dental. Não tem como você... Como assim ele grudou o dente um no outro? O quê, mano? Eu nunca vi um dentista a fazer isso. Tirar esse negócio aí pra poder usar o fio dental. Aí ele falou pra mim assim, olha, esse dente aí, você não passa mais fio dental. Eu falei, como assim? A mesma coisa que você pedir pra mim não escovar os dentes, cara. Eu preciso passar fio dental. Aí ele falou para mim o seguinte, olha só, se você quiser passar o fio dental aí, procura outro dentista, porque pra mim eu não consigo fazer e resolver o seu problema. Eu falei, sério? Beleza, então eu vou procurar outro dentista. Lógico, paguei a consulta e a menina perguntou assim, você não vai agendar a próxima consulta? Porque aqui no Japão é a prestação dos negócios. Eu falei, não, nunca mais eu volto aqui. Essa me aconteceu e me surpreendeu, porque é um profissional de saúde e eu tô pagando pelo serviço dele, tá certo? Pois é, mano, aí é terrível mesmo, mas infelizmente é uma coisa que acontece muito em todo o mundo, não é só no Japão, não é só no Brasil, não é só em Portugal, em qualquer país do mundo isso acontece com certeza. E é muito triste, mano, é muito triste, porque, quer dizer, nós estamos a pagar para termos um problema resolvido, ou para termos um serviço, ou um produto, e depois as coisas não são como nós queremos, e às vezes as pessoas ainda são maltratadas. Não, isso é mesmo muito terrível. É sério, é das piores coisas que pode haver. Aconteceu também no restaurante que eu fui, tava eu e uns amigos meus, não eram brasileiros, eram amigos estrangeiros, e a gente tava conversando com a garçonete, muito bonitinha, por sinal. A gente pediu pra ela tirar uma foto da gente, e o gerente veio de lá, cara, e comeu o toco da menina, mas o cara, ele comeu o toco legal. Eu falei, por que é isso, cara? Ela tá trabalhando, ela tá fazendo um favor pra gente. A gente falou com o cara, lógico, mas assim,
O cara ele foi muito, mas muito grosseiro com a menina. A gente ficou preocupado de ele mandar a menina embora por conta da gente ter pedido pra ela tirar uma foto. É sério, só por causa disso? Não acredito. Só por causa de pedir para tirar uma foto? Impressionante. Eu não tinha noção que estas coisas aconteciam no Japão. Isso aconteceu aqui no Japão. Mas lógico, aquele cara talvez ele tivesse de mau humor, assim, a gente tenta racionalizar o problema, tá bom? Um estigma que eu quero quebrar com vocês é que assim, todos os japoneses são iguais e japoneses não se misturam com brasileiros. Todos os estados que eu morei, que eu fiz amigos japoneses, a gente tinha um grupinho, e nesse grupinho tem um cara super certinho, o cara ele só fala sério, todos os assuntos são sérios, e tem aquele cara mais ou menos que ele tá entre o super sério e o sério, tá? Tem uns caras mais extrovertidos e sérios, e tem uns caras super extrovertidos, e tem aqueles que falam palavrão, falam putaria, igual a gente brasileiro. Existe japonês de tudo quanto é tipo. Essa é a estigma que eu quero quebrar. Nesse vídeo aqui a gente vai falar também sobre... É, sim, isso é óbvio. É óbvio. Isso aí eu não sei para quem é que isso é novidade, porque é óbvio que em qualquer país do mundo as pessoas não são todas iguais, não é? Evidentemente. As pessoas têm maneiras de ser, têm personalidades diferentes, independentemente do país de onde elas são, não é? Sobre isso. Porque assim, a gente escuta muito as pessoas falarem, às vezes, a gente vai ler um comentário e tem lá, ah, mas japonês não mistura com brasileiro. Pô, se você aprender a língua, se você aprender o idioma, certeza, cara, que você vai encontrar alguém que se encaixe com o seu perfil, que você consiga desenvolver uma amizade. E amizade, cara, puxa amizade. Você faz amizade com esse cara aqui, que depois de um certo tempo ele te apresenta mais outros amigos ali, e assim, seu círculo de amizade cresce. Se você vier para o Japão, se você mora aqui no Japão, é certeza absoluta que você vai se deparar com pessoas que não gostam de brasileiros, você vai se deparar com pessoas que não gostam de gente de pele escura. Eu me deparei com um senhor, tá, que ele não gostava de pessoa de pele escura. E assim, isso tem um nome, chama-se racista. É o que ele é. Esse homem é um racista, mano. A filha dele me disse, olha só, meu pai falou que se for uma pessoa de pele escura que fizer comida, ele não come. E eu já escutei falar também que mano, o quê? É sério? Epá, pessoas terríveis, pessoas estúpidas existem em todo o mundo, em qualquer país. Infelizmente, a vida é assim. Uma menina falou assim, tem pessoas que são assim. Isso são pessoas de idade. É muito mais comum esse tipo de comportamento de pessoas de idade. Porque, vamos racionalizar, né? Talvez essas pessoas não tenham tido tanto contato com estrangeiros quanto as pessoas mais jovens. Então, assim... geralmente o racismo e a discriminação acontecem muitas vezes por falta de contacto ou de convivência com pessoas de outras culturas e de outros países. Porque quando uma pessoa convive todos os dias com pessoas de outros países, é difícil os preconceitos continuarem, porque as pessoas veem a realidade e apercebem-se que o mundo não é como eles achavam que era. Ou seja, quando uma pessoa não tem contacto nenhum com pessoas de outros países, é normal que comece a surgir algum preconceito. Infelizmente, é assim. Sempre que acontece alguma coisa, eu tento racionalizar e enxergar pelo ponto de vista da outra pessoa, porque assim, às vezes a gente brasileiro tem o sangue quente, a gente acaba se envolvendo em problema, porque a gente acaba respondendo na lata e querendo criar um atrito porque o cara confrontou a gente ou tratou a gente de forma ruim. Se você vai morar fora do Brasil, se você está em outro lugar aí, sei lá, qualquer país que você estiver, e você se deparar com pessoas assim, que com certeza você vai acabar se deparando com pessoas assim, meu conselho para você é, entende pelo ponto de vista do cara, deixa pra lá, segue a sua vida, porque assim, se todas as vezes que alguém me destratou, não só aqui no Japão, como no Brasil, eu fosse querer dar uma muqueta no cara ou arranjar um problema, eu não estaria aqui hoje fazendo esse vídeo pra você, tá? Batendo esse papo com você. Infelizmente a vida é assim. Infelizmente muitas das vezes só dá para deixar passar e é isso. Entendeu? Eu tinha atrapalhado minha vida há muito tempo atrás, porque assim, nesses 40 anos de vida, cara, eu já me deparei com todo tipo de pessoa. Uma história curta pra você, nada a ver com o negócio japonês, mas eu vou me enfiar no meio aqui pra você entender, cara. Eu fui uma vez numa loja no Brasil, tá? E o cara, ele me tratou super mal pela forma que eu estava vestido. A primeira coisa que o cara me perguntou, você vai comprar o carro ou você vai só olhar? O cara me falou desse jeito. Uma das coisas que eu queria ter feito quando eu vim pro Japão, porque a gente vem com essa mentalidade pequena, depois a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. Uma das coisas que eu queria ter feito era juntado grana, era um dos meus planos, juntado grana, e ido nessa loja e comprado o carro. Hoje em dia eu sei que se eu tivesse feito esse tipo de coisa, em vez de atrapalhar o cara, de prejudicar o cara, eu ia estar dando lucro para a loja de carros que ele tem lá no Brasil. Entendeu? Assim, eu coloquei isso aqui só para você saber que às vezes
você revidar, você querer ser, eu vou querer sair de grande nessa aqui, vou mostrar que eu posso comprar. Em vez de você prejudicar o cara, você está ajudando o cara. Porque você não compra carro toda semana, você não compra carro todo mês. A não ser que você está super rico. Se você está super rico não faz diferença, mas a gente, na situação que a gente vive, a gente não acaba, ainda mais no Brasil, cara, a gente não compra carro todo mês, não compra carro toda semana, então assim, aquele cara que me distratou, eu voltasse lá e comprasse um carro nele no dinheiro, e eu ia ficar com o carro e ele ia ficar dando risada, ó que otário, eu distratei o cara, ele voltou aqui e ainda comprou o carro à vista. E inclui isso para você saber que assim, não adianta, cara, você tentar gerar um problema de uma coisa assim. O que eu faço sempre, você não quer fazer no meu dente, que eu vou procurar outro lugar e pagar o outro cara que queira fazer do jeito que precisa ser feito. Eu não sou dentista, mas assim, eu acho que se os dentes, cara, da gente tem um espaço entre eles, uma razão existe e assim, eu preciso passar o fio dental porque eu não aguento, cara, ter alguma coisa entre os meus dentes. Não sei você, mas pra mim dá uma gastura enorme. Se você é dentista... Eu sou igual também, mano. Comigo também. Não gosto de nada mesmo. É uma sensação horrível ter alguma coisa entre os dentes. É mesmo terrível. Brasileiro aqui no Japão, e você porventura tá assistindo esse canal aqui do YouTube, comenta aí embaixo, cara, ou me manda um direct no Instagram, porque assim, eu preciso de um dentista brasileiro. Eu não dou sorte com dentista japonês. Já fui destratado por médicos no Japão, já teve pessoas que já vi. Se calhar tem a ver com a forma como os dentistas japoneses aprendem a profissão deles. Não sei, se calhar tem a ver com os cursos de dentista no Japão. Talvez seja por causa disso. Porque se ele já teve tantos problemas, mano, deve ser por causa disso. Não sei se é só porque ele é brasileiro, eu acho que não. Mas nunca se sabe, né? Vi falar que foi destratado por médicos também. E tem gente que fala, porque você não entendeu a língua. Não, cara, a gente entende o que o cara tá falando assim, você não precisa saber tanto do idioma para entender quando o cara tá sendo grosseiro com você, quando o cara não quer te atender. Tem lugares assim, eu já fui destratado em academia, o caminhão tá com freio do caminhão, tá precisando de... Eu já fui destratado em academia, já fui destratado em um monte de lugar. Eu quero incluir para vocês também as histórias que eu e os amigos japoneses que eu fiz em Okayama, que eu fiz em Saitama, que eu fiz aqui em Ibaraki. Assim, tem gente de todos os tipos aqui no Japão, você vai encontrar gente super extrovertida, como eu já falei. Se você vindo para o Japão, você vem preparado para se deparar com pessoas de todos os tipos. Gente super amigável e gente que não vai gostar de você. Gente que fala palavrão pra cacete, cara. E gente que o cara é super sério e só fala coisa séria. Você vai se deparar com esse tipo de coisa. E tem japoneses que implicam com estrangeiros porque a gente fala um pouco alto demais e alguns japoneses dizem que a gente tem aparência assustadora. Uma atitude que se o cara mexer a gente vai dar na orelha do cara. Às vezes eu tento evitar, eu tento ser uma pessoa mais sorridente, mas é difícil porque assim, eu não consigo sorrir se a piada não tem graça, entendeu? Tem pessoas que simplesmente é sempre assim, né, cara? Eu não consigo, eu só dou risada se a piada tiver realmente graça. Mas as pessoas dizem que nós brasileiros, às vezes, nós temos uma aparência e uma atitude um pouco assustadora. Já ouvi isso de alguns japoneses, pra mim não faz muito sentido, mas né... Eu também nunca achei isso sobre os brasileiros, eu nunca achei que os brasileiros fossem assustadores. Tem a ver com o ponto de vista dos japoneses, não sei porquê. Aqui em Portugal ninguém acha que os brasileiros são assustadores, pelo contrário. Geralmente os brasileiros até são bastante simpáticos. Você tenha visto que os meus amigos japoneses aqui, como que a gente sai junto, como é que a gente bebe junto, como é que a gente se diverte junto. Eu coloquei para você ter mais ou menos uma ideia de como que é ter um amigo japonês e ter amigos japoneses, que as pessoas são super extrovertidas, a gente fala muita bobagem, a gente tá sempre dando risada, a gente é sério demais. Eu espero que você tenha visto essas imagens aqui, cara. Eu queria ter feito esse vídeo mais focado em como é ter um amigo japonês, mas eu achei que seria interessante mencionar para vocês que vai ter os dois lados da moeda aqui no Japão, que você vai se deparar com pessoas que querem ser seus amigos, que são seus amigos, e com pessoas que eles não querem estar nem perto de você, principalmente trabalhar para você ou te atender em algum lugar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau! É isso, mano, muito bom.